E aí chegamos nesse tema, né? Existe um perfil, existe a chamada vocação para ser policial? Porque, essa é a minha opinião, não é qualquer um, por exemplo, que pode ser médico, enfermeiro, trabalhar com os diversos setores. Até porque cada um teve uma construção social, educacional diferente, internalizou satisfações, que isso vai refletir na sua vida adulta. Você não pode ignorar o seu passado, Sim. entendeu? E aí eu trago esse tema para iniciar nessa fase de avaliação do concurso público, mas pegando primeiro o gancho. Existe a chamada vocação, existe a chamada perfil policial? O que você acha sobre isso? Vamos lá. Os estudos que vão falar sobre isso mudou. Até quando a gente faz a orientação, quando você pensa, o tema, né? Orientação vocacional, orientação profissional. Você quer saber para que área você poderia trabalhar, que área você escolheria. Então você procura um psicólogo e você vai fazer uma orientação. Antigamente era chamado de orientação vocacional, que tinha a ver com a vocação. Né? E esse tema mudou e hoje em dia a gente conhece como orientação profissional. Né? Por que orientação profissional? Porque ela vem na perspectiva de que não é só você gostar daquilo. Perfeito. É você dar conta de você viver aquilo. Não é só eu gostar, por exemplo, eu acho lindo medicina. Eu tenho 2 irmãs que são médicas. Se você perguntar hoje se eu queria ser médica, eu não queria. Eu não queria pegar plantão. Eu não tenho problema com sangue, mas eu não ia querer mexer com o sangue dos outros. Eu não tenho assim, cortou, qualquer coisa. Abrir. Eu não teria esse interesse. Se eu fosse médico, eu seria psiquiatra, sem a menor sombra de dúvida. Né? Mas eu acho uma profissão linda. Mas várias coisas da atividade médica, eu não me vejo fazendo. Entende? É a mesma coisa. Eu quero ser policial. Você está disposto a trabalhar com a realidade da carga horária que o policial trabalha? Você está disposta em não ter feriado? Você está disposto em não ter final de semana? Muitas vezes não se tem. E não poder programar o momento que você vai tirar férias, as suas férias serem sustadas no momento. Então, uma greve, você não poder aderir a uma greve. Né? Como é que é isso para você? Aí você diz, atividade policial é linda, mas não dá para mim. É o que a gente chama da parte de orientação profissional. É além de entender o que eu gosto, o que eu acho massa, o que dá para mim, é eu entender que eu consigo lidar com isso, com a parte financeira, com a atividade geral. E as pessoas se frustram, porque aí muita gente diz hoje, né? Eu acho que vem mudando, inclusive, o perfil das pessoas que estão entrando para ser polícia. Para melhor ou pior? Para mais distante do que ser polícia. Que isso tem Então, consequências. Essa informação concordo com a minha visão. Concordo. Tá. Porque o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas cada vez mais entram na ideia do concurso. E muita gente entra. Hoje, o que é que eu ouço? Vou fazer concurso da PM para depois tentar um concurso melhor e vou fazendo um concurso melhor. Todo mundo. O da PM acaba sendo mais acessível pelo número de vagas. E aí depois eu vou tentando outro para chegar, inclusive, em um outro concurso que pague melhor. Só um parêntese. Pode Inclusive, dizer. na Polícia Militar, existe uma piada que é dentro desse contexto, né? Duas alegrias, quando você entra e quando você sai, né? Existe a chamada Caverna do Dragão. Meu amigo, é difícil sair. Sim. Então, as pessoas que eventualmente elas entram na Polícia Militar com o intuito único e exclusivo de obter ali uma renda de R$ 5.000, por exemplo, de obter uma estabilidade, quando elas não conseguem sair no tempo planejado, elas acabam se frustrando. Adoecendo. E o que é a frustração, né? Uma expectativa que você tinha com a realidade que você não encontrou ali. Sim. E aí adoece, né? Inclusive, tem uma frase dos Racionais, né? Você sabe o que é frustração? Máquina de fazer vilão. Verdade. Verdade. Você sabe o que é frustração? É máquina de fazer vilão. Por quê? Quando você se frustra com algo, polícia ou não, você fica desmotivado, velho. Você presta um péssimo serviço. Você realmente não faz o que deveria fazer. E quando faz um péssimo trabalho. E aí você vira um vilão. Um vilão de um péssimo profissional, um vilão de um erro fatal. Inclusive mudou agora. De alguns anos para cá, não vou saber ao certo. Mas a formação de Polícia Militar do Ceará voltou a ser como ela era antes. Então, quando ele está no processo de formação, ele já é policial. Isso. Porque eu acho, que a minha opinião, eu acho que teve uma perda. Quando era concurso, ele acabava, ele estava ali fazendo o concurso, eram fases do concurso. Quando acabava o concurso, ele já está na polícia, ele cai na polícia. Eu acho que você não estava preparado. Quando você vai fazendo a formação, você vai entendendo o que é hierarquia, o que é disciplina, como é que funciona, né? O que é ter que trabalhar naquilo. Eu lembro, Ares, uma vez, meus pais moram no Vicente Pison, aqui eu também, meu apartamento é no Vicente Pison. Eu estava na casa dos meus pais, Vicente Pison,
A área vermelhinha, né? Para quem conhece. Animada. Então, mas é uma área também muito residencial, tem muita casa ali. É verdade. E a gente estava na cozinha e ouviu disparos, né? E aí, quando ouviu, aí parece que entra, aí eu gosto da área da perícia, eu acho tudo bacana. Aí eu fiquei lá ouvindo, a gente ficou ouvindo os disparos até para entender o que estava acontecendo. O disparo era muito próximo. Resumindo, depois que parou o disparo, a gente ouviu um carro passar, passou uma pessoa correndo e ouviu as portas das casas abrindo. Aí todo mundo saiu. E eu estava na secretaria na época. Quando eu cheguei perto da esquina, tinha um corpo no chão. E aí eu acho engraçado que aí vem essa história da perícia. E aí não tinha nenhum cartucho ao redor. Eu disse, esse cara não morreu aqui. E aí vem coisas que a gente, população, não sabe. A maioria eu até já tinha noção. Respeitar a cena do crime, Sim. você não ficar perto, né? Assim, toda a história. E eu estava até meio longe, mas não era tão longe. Até que aí liguei para o 90, vieram as viaturas, né? Chegou um pessoal, inclusive, que me conhecia, me identifiquei que era da secretaria. Quando chegou uma viatura, chegou um rapaz muito assustado. A cara dele era assustada, um dos policiais que estavam lá atrás. Com a arma, e aí ele veio. Sabe aquela pessoa que vem com o olho assim, aquele olho bem arregalado para você? E aí, depois, a gente ficou ali esperando chegar a perícia, o rapaz já tinha vindo a óbito. Aí vai chegando televisão, vai chegando não sei o quê. E a gente ficou ali na área esperando. E esse policial chegou do meu lado. Ah, a senhora é psicóloga? Eu disse, sou. Aí eu disse, eu sou responsável pelo setor de saúde. Você sabia que existia? Porque como a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação nas instituições, eu não podia ver um policial que eu disse, você sabia que existe o setor? Para as pessoas saberem que existia. E aí ele disse, a senhora é psicóloga? Eu disse, sou. Aí ele ficou olhando para mim. Ele estava extremamente agoniado, acho que é a palavra certa. Aí eu disse, você é policial há muito tempo? Não fazia nem 6 meses que ele era policial, Aires. Aí ele disse assim, é a primeira ocorrência que eu vejo alguém morto. Caramba. Aí eu entendi a cara de susto. Me ajude. Não era nem susto dele. Na hora que ele desceu, ele estava meio que... tentando se preparar para o que podia vir ali, entendeu? Não sabia se o cara ia levantar, não sabia se o cara estava morto. Eu estava, de certa forma, perto, ele não sabia quem eu era, né? Tipo assim, quando chegou com a viatura. É aquela velha... Aquele instinto nosso, ser humano, lutar ou fugir. Sim. Ou permanecer. Eu posso confiar em você, eu posso ficar, Sim. devo lutar contra você, eu posso fugir, né? Acho que o sentimento dele era esse. E ninguém está preparado. Aí eu pergunto todo mundo, é porque a corporação não prepara adequadamente. Quem é que está preparado para ir para uma ocorrência, colocar a sua vida em risco? Aí todo mundo diz, eu conversando com o pessoal da Cor do Rio de Janeiro, eu disse, rapaz, a gente aqui é tudo doido. Eu disse, o que é ser doido? Eu disse, é isso. É você sair de casa sem saber se você vai voltar. É você ir para uma troca de tiro, entendendo que podem matar você, que podem matar o seu colega, mas entendendo que você tem uma missão que é superior a isso, entende? Tem um lugar ali de desprendimento que é um lugar que a gente tem que entender no perfil. Aí volta o perfil. Tem o perfil? Tem o perfil. E aí o perfil não é aquele mesmo perfil que a gente vai achar nas empresas, não é aquele perfil que a gente vai achar em outros locais. É um perfil que tem que ter uma flexibilidade, mas é um perfil que tem que entender regras. E aí, como é que a gente monta esse perfil, né? E aí, assim, uma das coisas que a gente começou a fazer levantamento de perfil, existem 2 coisas para falar sobre perfil. Perfil profissiográfico e mapeamento de competência. Quando eu vou para mapeamento de competência, a gente vai para aquele da administração, que é o CHA, que é competências, habilidades e atitudes, né? Então, quando a gente junta essas 2 áreas, a gente vê muito claramente que a gente consegue desenhar. Exemplo, vou pegar um policial, como é que a gente vai fazer com o BOP? Vou pegar o policial do BOP, eu vou ter que entender tudo o que ele faz. Sempre, quase sempre, ou algumas vezes esporádicas. Uhum. Ou então vou pegar, por outro lado, o que é que aquele policial não deve fazer, o que é que aquele policial, vamos dizer assim, o que é o desejado ou não desejado. Aí eu vou para as características de personalidade. O que é essencial que um policial do BOP tenha? O que é desejável e o que é que seria bom que ele tivesse? Aí, do mesmo jeito, o que é que ele não pode ter de forma alguma, o que é que não seria aconselhável. E aí a gente vai montando... um perfil. E vai tirando o perfil. Nesse perfil eu vou entendendo que não pode ser alguém rígido demais, mas tem que ser alguém que entenda de normas, né? Tem que ser alguém que tem que estar, de certa forma, pelo menos, disponibilizado. A gente está começando a fazer isso ainda, né? Mas, assim, ele tem que estar disponível para entender que quando ele está empregado ali, ele está empregado ali. E ali ele é policial. O problema, Aires, é que ele não é policial só ali. Você não é policial quando você sai do local que você trabalha. Você é policial o tempo todo. Todo mundo sabe que tem um policial que mora ali. Aqui no Ceará sabe.
né? Teve uma ocorrência, 3 quarteirões depois eles vão chamar o policial, vão chamar o bombeiro, vão chamar quem tiver ali perto. Então você vai ser policial sempre, entende? E isso também está no perfil. Mas o que é que a gente pode fazer para eles não adoecerem? Entenderem que eles têm que limitar, inclusive, esse ser policial. Porque senão ele não vai descansar. Perfeito. Tem diferença entre vocação e perfil? Tem. Porque, na verdade, o perfil eu vou desenhar não só quem tem vocação. Eu vou desenhar quem, além de, vamos dizer assim, gostar de fazer aquilo, de ter adrenalina para fazer aquilo, alguém que dá conta. Então, matei a charada. Então, vamos lá. O perfil está dentro da vocação. Vamos lá. Existem pessoas que têm vocação, mas não têm perfil. Tipo assim, caramba, Perfeito. É meu sonho ser policial. Por exemplo, tá? E é meu sonho ser policial, né? Só que eu não consigo me adaptar à hierarquia militar. Sim. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir me desprender da minha família durante um Réveillon, por exemplo? O quanto é importante para mim participar de uma operação ou não participar e ficar, acompanhar o meu filho, por exemplo, num trabalho escolar ou num racha que ele pediu para eu ir, entendeu? Então, faz sentido dizer que o perfil faz parte da vocação, mas nem todo mundo que tem vocação tem perfil? Eu acho que são coisas diferentes, mas são coisas que Interligadas. são interligadas, né? Para eu entender o perfil, eu tenho que entender, inclusive, que ele sente que ele gosta, que ele tem vontade de fazer aquilo, porque aí a gente vai para a motivação. O que é que motiva você a todo dia acordar e sentir vontade? Aí a Mas gente nem vê. todo mundo que tem vocação tem perfil. Nem todo mundo tem vocação. Exemplo, adoro ser policial, acho maravilhoso, mas eu sou uma pessoa extremamente impulsiva e instável. Eu não vou controlar quando eu devo ou não sacar a arma. Até porque todo mundo que é treinado para sacar arma entende que quando você tira a arma, você tem que entender que você está para pronto Isso. emprego. Né, para você poder utilizar. Aquela ideia de puxar a arma para assustar não existe. E aquilo que você falou, quando você estava montando as perguntas aí, eu lembrei de uma coisa, teve uma vez que eu fui atirar. Né? E aí eu fui para entender mais ou menos. Porque quando você pega, até isso é interessante. Quando você pega uma arma na sua mão, você entende a responsabilidade dela, o peso de uma arma, peso mesmo, assim, físico dela, né? E você entende que se você mexe nela, você pode matar A alguém. respiração. Você entende que a altera. sua respiração altera. E isso para mim foi importante, né? E eu vou citar o nome que eu vou falar bem, inclusive. Tenho muitos amigos na polícia hoje. E era o Tenente Coronel Cavalcante. Ele estava comigo nesse dia, e aí ele conversando. Rebeca, uma frase que você falou. Rebeca, atirar numa lata é uma coisa. Atirar num animal é outra. Atirar num ser humano é outra. A gente não pode normalizar quando a gente está fazendo esse tiro, esse disparo. A gente tem que entender. Duas pessoas pararam para conversar comigo sobre isso. Um foi ele e o outro foi o Mendes, que é o sniper do BOPE, né? E assim, fantástico. Aí você fica ouvindo, gente, a quantidade de saber que um policial tem, sabe? E saber da atividade. Quando você começou o podcast falando sobre isso, a gente tem que entender a atividade. Entender a atividade é tentar se colocar no lugar dele nessa perspectiva de que eu nunca vou alcançar o que ele sente. Mas eu tenho que respeitar o que ele sente e o que ele representa para ele. E ele falou isso. A gente não foi feito para matar ninguém, entende? A gente é treinado. A mesma coisa, você diz, mas os policiais são treinados para ficarem, não se abalarem. De certa forma, sim. Você vai treinar um médico para quê? Você já imaginou um médico, toda vez que ele for fazer uma cirurgia, ele vai se emocionar? Você já imaginou um médico, toda vez que ele vai atender você, ele vai ficar pensando? Você já imaginou o psicólogo? Você chega lá na sua sessão, vai conversar, tá triste, eu vou chorar junto com você? Você vem ali para ser acolhido, você vem ali para falar. Não quer dizer que aquilo não bate em algum lugar meu, entende? Mas eu tenho que ter uma preparação para eu conseguir estar bem, para te acolher. Do mesmo jeito médico, do mesmo jeito policial. Essa preparação que a gente faz não é só o policial, qualquer área que você trabalha, para você ser o mais estável possível, para você dar o melhor atendimento para o outro, entende?